Então tá, vamos lá. Meus caros, Ricardo Teodoro aqui de novo. Mais uma vez, agora no iCast número 4. Você já viu aí que tá aqui o nosso convidado, já vou falar dele. Antes da gente começar, eu já vou direto no famoso tríplice coroa, né? Curtir, comentar, compartilhar. Isso aí, além de dar uma moral para o que a gente está fazendo aqui, mostra para a plataforma que o trabalho que a gente está fazendo tem alguma relevância e que merece ser mostrado para as outras pessoas. Então dá uma força para a gente aí, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, recomendar para os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um mercado imobiliário a partir de um outro ponto de vista. Geralmente eu estou de um lado da mesa, o João está do outro lado da mesa. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre o mercado imobiliário, que está totalmente relacionado ao que o Incorpora Comigo faz. Então, já apresentando aqui João Rocha, meu amigo recente, né, um ano aí de amizade, e a gente vem trabalhando e conversando muita coisa junto. O João é quase um Severino, né? É, quase isso. Corretor imobiliário, certo? Certo. Treinador de corretores, Também. time de vendas, estrategista imobiliário, trabalha com publicidade, propaganda, marketing, trabalha com vendas, lançamentos imobiliários, trabalha com crédito imobiliário, é pastor, Também. né? Pai de família, avô. O que mais que eu tô esquecendo? Acho que é isso, né? Já são 8 títulos aqui. O cara não dorme, não come. Hoje é aquele esquema assim de como ele vive, onde mora, como dorme, como... Bem por aí. Mas brincadeira à parte, obrigado aí por ter vindo, ter topado Eu que gravar com a agradeço. gente aqui. Eu que agradeço o convite, né? Acho que a gente já vem se conhecendo há um tempo, né? E desde quando a gente se conheceu, acho que a conexão foi imediata, né? Obrigado. E, bom, é uma honra poder estar aqui, compartilhar um pouco, fazer um bate-papo que eu tenho certeza que vai trazer até um certo conhecimento e motivação aí para sua audiência, para os seus mentorados. Acho que é o que a gente vem trocando de ideia, eu tenho aprendido muito com você também nos últimos tempos. E acho que esse bate-papo aqui vai ajudar também a trazer um pouco mais de abrangência no conhecimento aí para quem assistia, acho que principalmente aí para os seus mentorados, aqueles que te acompanham mais, vai ser muito bom. E obrigado. Obrigado a você. Até para lembrar pro pessoal aqui, eu sou o cara que pilota a câmera, a luz, eu olho no monitor que tá aqui atrás. De vez em quando eu vou apertar o botão aqui, ó, que vai fazer uma troca pro João. Aí Olha lá, sim, hein? ó. Aí ficou bacana. Ficou bacana. Muda o cenário. Muda o cenário, volta pra cá pra nós, olha lá, tá vendo? Então, vamos lá. João, vamos lá. Vamos partir do início, né? Do princípio, assim. Como foi o João que começou ali no mercado imobiliário? Aquele João de 14 anos. Não tão jovem assim. Magrinho. Isso é verdade, o magrinho era mesmo. Bem magrinho. 1,90m, pesando 56 quilos. Eu comecei no mercado imobiliário bem jovem mesmo. Eu tinha 17 anos. Aí não, quase acertei, tá vendo? 17 anos de idade. Tava procurando emprego, não conseguia arrumar emprego. Na época minha esposa estava grávida. Ela tinha 16, então 2 adolescentes grávidos, né? E eu estava procurando uma oportunidade de trabalho aí, já pensando na responsabilidade de ter uma família. E o que ocorreu? Me ocorreu de ter a oportunidade de ver uma placa numa imobiliária, admitimos corretores e captadores. Eu fui para lá, pedi uma oportunidade de trabalho e não me deram. Na verdade, ninguém estava esperando um adolescente chegar lá para pedir uma oportunidade de trabalho, né? Eu tive que ir lá 5 vezes, eu ia lá sempre, pedia para falar com o dono, até que um dia o dono da imobiliária me atendeu e ele me chamou na sala dele e falou: tô sabendo que você já veio aqui algumas vezes, que você tá querendo trabalhar aqui, eu vou te dar uma oportunidade.
E aí ele me deu uma oportunidade para ser captador de imóveis, né? Não tinha nem como ser corretor. Já foi naquela imobiliária grande aqui de São Caetano? Não, numa imobiliária aqui em Santo André, chamada Andrense Imóveis, na Vila Pires, pertinho ali da Aramaçã. E a imobiliária na época já tinha uns 30 anos. E aí eu comecei a aprender lá com o seu Dorival Ortiz, com o genro dele também, o Jurandir, com o filho dele, com o Evandro. Onde foi que eu comecei a aprender sobre negócios, sobre mercado imobiliário. Mas eu comecei como captador, né? Andando na rua, indo procurar imóveis para vender, procurar casas para vender, terrenos para vender, porque eu não podia ser corretor, né? Você já meio que caiu no mercado já atuando, né? Já atuando, mas caí numa base muito boa, né? Que é hoje para o mercado imobiliário, para quem é de imobiliária, sabe que é difícil você ter um captador na empresa, aquele que vai atrás dos produtos, né? Então eu fui formado com essa base, eu fui formado como captador para depois me tornar um corretor de imóveis. Isso foi muito bom para mim, porque eu tenho na minha essência sempre estar buscando negócio, sempre estar de olho na rua, sempre estar buscando oportunidade para depois gerar a venda. Isso foi muito bom para mim. Você vê, a gente homem, a gente não tem muita, como se diz assim, muito apego a essa coisa que eu vou falar agora, né? Você falou que com 17 anos, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então você está falando ali 96, 97. 97. Certo? Por aí. Foi em 97, 1997. Então, 97 você já estava ali batendo canela. Exatamente. Pra... Batendo de porta em porta e achando os imóveis, né? Então ele me falou que só trabalhava com exclusividade de vendas. Então eu tinha um contrato, eu andava com ele, um contrato impresso, eu batia nas casas, quer vender? Ó, leva para minha imobiliária. Eu já tinha toda uma argumentação para deixar só com a gente. Trabalhava com um sistema exclusivo, só nós podíamos ofertar, anunciar e fazíamos parceria com outras imobiliárias. E assim eu fui criando um cadastro de captações dentro da imobiliária. E começou que a maioria dos imóveis que começaram a ser anunciados eram minhas captações. Aí depois de uns 3 meses ele me colocou num plantão de vendas de uma casa, eu já estava perto dos 18 anos. Em questão de 15 dias eu consegui fazer uma venda. Não vendi essa casa que eu estava no plantão, mas acabei vendendo uma outra casa. Foi algo fantástico. Na época eu tinha acabado até de me converter. Eu tinha feito um voto com Deus, eu estava falando, Deus, eu quero fazer uma venda. Me ajuda. E, enfim, passou 15 dias, fiz uma venda. Não era corretor, vendi um imóvel num outro bairro e a partir dali ele me colocou, começou a me preparar para ser corretor de imóveis, comecei a correr atrás de tirar meu Cresce e comecei a vender 4 imóveis por mês. Para mim era surpreendentemente fantástico, eu não sabia nem o que estava acontecendo direito, mas eu tive uma base muito boa, as pessoas com quem eu iniciei eles eram excelentes, eles eram muito bons tecnicamente. Entendiam muito de documentação imobiliária, então desde o início eu aprendi a ler uma matrícula, eu aprendi... É chato, né? Mas eu fui formado assim, ler a matrícula, buscar se a construção estava registrada na matrícula ou não, entender sobre o produto imobiliário, porque senão isso travaria a minha venda lá na frente. Então eu tive uma boa formação, isso me ajudou bastante. Cara, olha que interessante isso que você falou, porque você chegou a vender 4 unidades no mês, numa época que a internet nem era tão desenvolvida como é hoje. Não era. Porque hoje eu converso com alguns profissionais, né, com corretores e tudo mais, e hoje, nos dias atuais, com a internet, com toda essa capacidade de comunicação que a gente tem, vender 4 unidades por mês não é uma tarefa fácil. Não é fácil, ainda mais imóvel pronto, né? Porque eu trabalhava com imóveis prontos. Então... Não era lançamento imobiliário, não era... Não, nessa linha. Estava começando os apartamentos em condomínio aqui em Santo André. Era o início de tudo, então eu vendia alguns apartamentos em condomínio também. Mas eram imóveis prontos, mas o comportamento do público naquela época era outro, né? Então, como eu fui formado como um corretor raiz no mercado, então eu captava, eu colocava a placa, eu tirava foto, eu fazia a ficha do imóvel, eu escrevia o anúncio, a gente mandava para o jornal anunciar, e a gente esperava o lead chegar, né? Na época nem usava esse termo lead, a gente chamava de cliente, né? E a gente abria a imobiliária no domingo, isso era muito bacana também, porque o domingo era o dia que
teria movimento a não ser se o Ayrton Senna fosse correr, aí o movimento caía, era bem engraçado. Caramba. Se tivesse corrida de Fórmula 1, menos movimento. Mas o comportamento do lead era totalmente diferente, porque ele ligava para a imobiliária. E se você atendesse ele na hora, você tem um lead praticamente quente. Ele quer falar, ele quer conversar, ele ligou interessado, ali se agendava uma visita, fazia uma entrevista, né? Entendia a condição dele, agendava uma visita e começava a trabalhar visitando imóveis, e aí uma hora acertava e fazia a venda. Caramba, então é dessa época que você já estava acostumado a ser o Severino, vamos falar assim. Nessa época eu fui formado assim. Cobrava escanteio, corria para cabecear, voltava para defender. Exato. Já estava ali no fervo, como dizem. E foi nessa época que eu comecei a me interessar muito por marketing. Eu ouvi falar de marketing, nem sabia o que era, né? Era muito jovem, mas ouvi falar de marketing na época. E isso me trouxe um interesse enorme. Eu comecei a ler livros, comecei a absorver conteúdos do Dr. Laí Ribeiro, não sei se você já ouviu falar dele. Já. Ele é um mestre para mim. E ele está aí até hoje. Ele está aí até hoje, apesar de todos esses coaches que a gente vê hoje, tudo que eu ouço eles falarem, eu ouvia há mais de 25 anos atrás através do Dr. Laí Ribeiro. É tudo que ele ensinava, então eu absorvi muito conteúdo dele, estudei bastante sobre marketing, depois eu fui buscar minha formação em marketing, mas aí eu fui me especializando em vendas, fui me especializando em marketing imobiliário, e com 19 anos em sociedade eu montei uma imobiliária. Caramba, cedo? Cedo. Foi muito cedo, muito cedo, nós montamos uma imobiliária. Se fosse hoje, o João, no auge da sua experiência, o que diria para um garoto de 19 anos sobre abrir um negócio assim, cara, vai lá, senta a porra e abre um negócio? Eu diria para ele esperar mais uns 2 anos. Esperar mais um pouco. Assim, apesar de eu buscar conhecimento na época, o conhecimento não é como tem hoje, né? Hoje o conhecimento é abrangente, ele é gratuito e de fácil acesso. Você absorve, se você se dedicar a buscar conhecimento, você aprende. Na época não era assim, então conhecimento, apesar de ele existir, você tinha que encontrá-lo, pagar por ele, e ele era mais lento de se absorver. Então o que eu vejo é que eu não tive uma preparação para aos 19 anos ter um negócio, apesar de eu ter ficado com esse negócio 8 anos, tá? Um negócio que cresceu, um negócio que prosperou, que me trouxe conhecimento, mas eu acho que me faltou algumas bases, eu precisava aprender algumas outras coisas. Então a gente iniciou na época em 3 sócios, logo depois de um ano só ficamos em 2 sócios, e a gente foi crescendo. E enfim, aprendi uma boa base. Aí eu comecei a trabalhar com locação de imóveis, tive uma grande carteira de locação de imóveis, e aí é formar equipe de vendas, aí eu comecei a construir, fazer casas, apartamentos. Essa é nova pra mim. Isso aí eu era bem novo, mas tudo também. Aí meu pai veio pro negócio também, aí ele tocava as obras, então com 24 anos aí eu tava construindo, vendendo, alugando. Mas é muita coisa, muito rápido. Sem condomínio aqui também, não? Fazia sem condomínio. Fazia apartamento sem condomínio. Pra quem não sabe, né, porque nós somos daqui de Santo André, de São Paulo, né? Sim. Você tá ouvindo esse termo assim, sem condomínio, mas deixa eu chegar mais um pouquinho. Que raio que é esse sem condomínio, né? Como assim? Como assim, né? Ó, aqui na nossa cidade tem uma... Já falei isso em algum outro vídeo, mas acho que é bom a gente falar, porque a gente tá entrando bem nesse tema. Tem uma tipologia aqui, que é um multifamiliar de pequeno porte. O que é isso? Terrenos de 10 por 30, 10 por 40, 10 por 50. A gente consegue fazer ali 8 apartamentos, né? Sim. 12... 16, 14 unidades, né? E aqui em Santo André é a única cidade que eu tenho conhecimento, pelo menos, no país todo, que ainda, digo ainda porque a gente está numa etapa aí de aprovação de uma nova lei de uso do solo, e não sei se isso vai se permanecer, mas por hora, né? No momento em que a gente grava esse vídeo aqui, numa emenda de feriadão, né? Santo André é o único município que não é obrigatório você instituir a personalidade jurídica do condomínio. Isso começou ali no início dos anos 2000, a gente está no ano 2025. É a época que eu tô falando. Certo?
25 anos que essa tipologia existe. O que deu de confusão na cidade, porque não tinha essa organização de pessoa jurídica do condomínio. Então teve gente que entendeu que pelo fato de ser sem condomínio ele não precisava pagar a manutenção, né, o condomínio não gasta energia, não gasta água, ele não gasta com limpeza, né, materiais de limpeza, a máquina do portão não quebra, não precisa pintar o condomínio, então isso não tem custo, porque ele comprou uma unidade sem condomínio. Então, só para poder esclarecer pro pessoal. Acabou virando um apelido, né? Sim. Mas até o termo sem condomínio é aquele condomínio quase zero, né? Então normalmente um empreendimento com condomínio pequeno. Apesar de na época eu não gostava de fazer sem condomínio, eu preferia fazer casas, sobrados. Vocês pegavam um lote, fazia 3 sobrados, 2 sobrados, 2 casas. Eu preferia mais porque por estar inserido no mercado imobiliário eu entendia que aquilo tinha mais velocidade de vendas. Mas aí eu vou te falar, por que eu deveria ter demorado mais tempo até para ter começado a me tornar um empresário, né? Na época eu fui por impulso, por dom, por talento e foi acontecendo, mas se eu tivesse me preparado mais, eu não teria perdido dinheiro. Porque apesar de ter conseguido um negócio, ter chegado até num certo patamar, eu perdi dinheiro e vou até te falar por quê. Vamos falar até dessa parte de construção. Eu não entendia sobre correção, corrigir o valor do teu empreendimento, da tua unidade sobre o INCC. Uhum. Então, a projeção de custo no início não necessariamente é a mesma no final. Eu fazia aquela conta de padaria, né? Quanto é o terreno? É X. Quanto é o metro quadrado para construir? É Y. Então, quanto é para vender? É Z. Então a gente vai ganhar dinheiro. Ok, mas tem a inflação tem a valorização do terreno no mercado. Então, com o tempo, eu fui percebendo que o que eu imaginava inicialmente não era real. Não necessariamente refletia no final. Né? Exatamente. E isso não era comigo, era uma cultura do mercado, a conversa no mercado. E ainda hoje é assim, né? Assim. É a conta de padaria. É muito fácil, né? É só pegar o terreno, construir e vender. Legal, é muito bonita essa conversa. Mas para mim não era isso. Então eu precisava, se eu entendesse na época de incorporação, não sabia nem o que era incorporação. Apesar de estar inserido no mercado imobiliário. Não entendi o que era uma incorporação. Eu poderia não ter trabalhado com o meu dinheiro. Porque a incorporação é diferente de construção, né? Exato. Às vezes, para quem tá ouvindo a gente aí em casa, né, ou no seu trabalho, enfim, pode pensar assim, tá, mas pra mim era tudo uma coisa só. E de fato não é. Não é. E que tá, não é. A atividade comercial que talvez a maioria das pessoas, principalmente quem for leigo, enxerga é essa, né? Você constrói um bem imóvel e vende. Mas tem toda uma estruturação por trás, né? Exato. Inclusive proteções jurídicas, crédito, enfim. Então eu demorei um tempo para entender de fato qual era a figura do construtor e qual era a figura do incorporador. Então, na verdade, eu era quem? Eu era um construtor, não um incorporador. E isso não me trouxe vantagens. Se eu tivesse absorvido um conhecimento antes, feito um estudo melhor de viabilidade do empreendimento, talvez eu não teria feito 8 unidades no terreno, talvez conseguiria ter feito 40. Então me faltava aquela expertise mesmo. Então eu entrei num mercado, que é um mercado comum aqui da nossa região, que é um copia e cola, né? Fulano tá fazendo, eu vou fazer também. E aí você acaba indo na mão de profissionais, com todo respeito, às vezes arquitetos, mas que não se esforçam a pegar aquele projeto, desenvolver, estudar e dar uma opção para ser um empreendimento mais lucrativo, porque a ideia no final é ter lucro. Então acho que se eu tivesse tido mais conhecimento, se eu tivesse conhecido talvez, né, naquela época, eu com 20 e poucos anos e você com a sua experiência, talvez seria diferente. Mas teria que ser ou eu teria que dar uma de Highlander. Highlander. Ou, né, tipo, fazer um De Volta pro Futuro, né? Tipo isso. Porque nessa época eu também tava ainda, você falou em ano 2000, né? 2000, 2001, 2002... 2024 eu estava construindo já. 2024? 2004, desculpa. 2004. Então. 2004. 2004. Eu comecei no mercado imobiliário em 98. Mas eu comecei numa outra ponta que é justamente trabalhando com arquitetos, com engenheiros.
eu era o cara que sentava na mesa para desenhar para esse pessoal, né? Então eles faziam um trabalho de capital cliente, pessoas como você nessa época, trazia a demanda para o escritório, sentava para a gente como estagiário, que é a pessoa que põe a mão na massa, né? Sentava lá, o que é para fazer? Ó, ele brifava e a gente que quando dava errado, a culpa era do estagiário, entendeu? A culpa é sempre do estagiário. A culpa é sempre do estagiário, coitado. Mas vamos lá. E aí você, já em 2004, já estava construindo para vender, já estava ali, já entendendo que essa ponte do conhecimento era importante. Você já tinha entendido que vamos voltar aqui, ó. Ele já tinha entendido que para o negócio dele se expandir, para alavancar e tudo mais, o conhecimento era uma base fundamental. Exatamente. E o que acabou acontecendo? Depois de um tempo eu tive um problema de sociedade, essa empresa imobiliária a gente acabou fechando ela. Eu continuei na construção civil, atendendo outros clientes, mas o meu talento está mais ali nos negócios imobiliários. E aí, mas eu tirei um pouco o pé, fui me preparar, fui estudar e tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa muito grande aqui no ABC, com quem para mim é o Pelé dos negócios imobiliários. De quem eu conheci, de quem eu vi, é o cara que realmente entende do negócio, que é o Aparecido Viana. Esse aí é o cara que eu falei assim, é aquele lá de São Caetano? Então, é esse mesmo. Esse filho. E aliás, a gente podia deixar o convite aqui para ele vir. Com certeza ele bater vem. Um papo com a gente aqui, né? Posso um dia, vou chamar ele para trazer ele aqui. Por que não? Ele é... O cara deve ser uma biblioteca ambulante. Demais. Eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa dele, entrei lá como gerente de locação. Eu queria entrar num espaço onde eu entrasse num ambiente para aprender. Até então eu tinha tido a minha empresa, era uma empresa imobiliária média, só que aí eu fui para uma grande imobiliária e eu falei, aqui eu tenho que esquecer o que eu tinha, eu tenho que vir aqui como uma escola para mim. E ali eu fui como gerente de locação, gerente de vendas, aí eu tive a oportunidade de me tornar um diretor nessa empresa, Viana Negócios, o nome da empresa. E eu peguei assim uma época de ouro da Viana, que foi a época que lançou Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul. Nossa, eu lembro disso aí. Lembra? Então assim, é um case nacional, ou mundial talvez, porque é a construção de um bairro, né? Sim. Eu participei do lançamento de um bairro, para mim assim é uma oportunidade única. Se eu tivesse continuado com os meus negócios, eu jamais teria visto o que eu vi. Ali, vamos dizer assim, foi um desenvolvimento urbano, né? Exato. Não foi só uma questão de, tá aqui uma torre, compra um apartamento e tchau, né? Exato. Foi um desenvolvimento urbano, foi um nível acima, né? É um novo bairro dentro de uma região metropolitana já muito desenvolvida, né? Então a gente está na região metropolitana de São Paulo e, assim, a 10 quilômetros da capital, a gente ter um novo bairro foi algo fantástico. Então eu tive a oportunidade de viver isso. Se eu tivesse lá no meu escritório, fazendo os negócios que eu fazia e não tivesse me desprendido disso, quisesse continuar só com aquilo, não tivesse entrado no ambiente disso com o coração ensinável, pronto para aprender, eu jamais teria aprendido algumas coisas. Aí eu fui entender o que era incorporação, aí eu fui entender o que era desenvolver um empreendimento imobiliário, porque o Espaço Cerâmica foi desenvolvido na empresa onde eu era diretor. Ele foi idealizado lá dentro. Então era uma área com 300 mil metros quadrados, onde o Aparecido Viana ele vislumbrou um dia se tornar um bairro. Era uma área industrial, ele vislumbrou um dia se tornar uma área comercial e residencial. E assim foi feito, eu vi os lançamentos acontecendo, o primeiro lançamento de mais alto padrão da cidade sendo vendido num final de semana. Eu falei, isso não é possível. Não é possível vender 120 apartamentos de alto padrão num final de semana. Da onde vieram esses compradores? Eu me perguntava. Aí eu fui adentrando nesse mercado, entendendo, aprendendo. Isso nós estamos falando? Isso foi em 2000. Eu entrei lá em 2009 e os lançamentos começaram a acontecer mais ou menos em 2010 para 2011. 10, 11, né? E ali então eu atuava, eu tinha uma equipe, né? Eu tomava conta de algumas gerências, e aí eu tinha ali diversos corretores, então eu atuava tanto em vendas de imóveis prontos, em locação de imóveis residenciais, como também locações
de lajes comerciais, corporativas, imóveis industriais, e também atuava nessa área de lançamentos. Eu tinha uma atuação dentro dos lançamentos. E aí eu tive uma outra visão do que realmente é o mercado imobiliário, e foi por conta dessa busca de oportunidades, por conta de querer aprender, por ler, por conversar, por fazer network, que também para mim foi muito importante. Esse período que conhecer e se envolver com pessoas, né? Exato, até hoje eu estou colhendo os frutos desse período, eu colho até hoje, porque eu fui para aprender e também fiz muito network. Então hoje eu colho muitos frutos desse período. As boas amizades ficaram. Exatamente. A partir dali eu trabalhei ali alguns anos, uns 8 anos. Aí saí, porque eu entendia que o mercado imobiliário ia mudar, ele ia se digitalizar. E eu já tinha uma formação em marketing, e eu sempre fiquei atento nessas mudanças de mercado. E aí eu decidi, eu preciso me aprofundar agora no digital. E aí eu falei, aqui nessa empresa eu não vou conseguir, porque ela é muito grande, até ela alterar, o tempo passou. Então eu saí da empresa, fui seguir uma carreira praticamente solo, começando do zero, e aí montei uma nova estrutura no marketing digital imobiliário, fui para o interior de São Paulo e comecei a... Aí o bicho pegou. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele foi para o interior de São Paulo para desenvolver um negócio novo, recém-chegado no mercado, novo até para você, fora do fervo aqui, da Grande São Paulo. Exato. Porque o que aconteceu? Eu acabei conhecendo hoje, que é meu sócio, que é o Fábio Schiavi. Você conhece ele? Pois. Na época eu acabei conhecendo o Fábio, ele tinha chegado recentemente da Itália e ele começou a construir um prédio. E eu que acabei cuidando da gestão de vendas desse prédio enquanto eu trabalhava na Viana, enquanto eu era diretor lá. Eu era responsável pela gestão das vendas desse empreendimento, junto com a minha equipe. Enfim, a gente esgotou as vendas do prédio dele, só que o Fábio ele se tornou sócio numa incorporadora grande, Jericada, que na época era Jeric, estava bombando, eles estavam com mais de 100 milhões em Jeric para gastar. Para pôr no mercado. E o Fábio me apresentou também os empreendimentos que ele tinha. Eu apresentei para ele a minha tese de marketing digital imobiliário. Ele falou, encaixa perfeitamente. Eu falei, então bora, eu vou tocar os negócios, vou tocar as vendas, vou tocar o marketing. Aí eu vi que era uma oportunidade de eu colocar aquilo que eu acreditava, toda uma estratégia que eu tinha desenvolvido. Saí de uma diretoria e entrei em outra. Fui atuar na incorporadora como diretor, incorporadora e construtora, que estava com lançamentos no interior. E aí lá eu coloquei em prática. Atuando daqui do ABC, a gente teve aí um resultado de mais de 300 imóveis vendidos num raio aí de uns 300 quilômetros de distância do escritório. Então, sem eu precisar estar presente todos os dias, eu consegui, com uma equipe muito pequena, gerar um volume muito grande de resultado. Quer dizer, um trabalho de gestão à distância, bem elaborado, bem organizado, para cuidar de 300 quilômetros é uma caminhada, né? Para você se mudar para o lugar, nem sempre é possível. Né? Você tem família, você tem filhos, enfim, todo o entorno da família, né? Tudo que a gente faz. E aí, às vezes, inviabiliza você se deslocar da sua cidade de origem para mudar para 300 quilômetros, né? Mas com gestão e com eficiência, você fez isso numa época que nem tinha tanta tecnologia disponível para esse tipo de trabalho como a gente tem hoje. Né? Porque hoje a gente pode estar aqui, o cara pode estar lá na Austrália e a gente consegue fazer o trabalho tranquilamente até a página 2, né? Não pode descuidar. Mas há 10 anos atrás, aí, provavelmente, que é o período que você está falando mais ou menos, não era tão simples assim. Não era tão simples, mas assim, o processo de marketing, vendas, ele é um padrão, né? É um padrão comportamental, é um padrão do cérebro. Então eu já tinha uma experiência de vendas muito grande, muitos anos com vendas, e tinha passado por uma experiência excelente com lançamentos. Então para mim era comum vender muitos imóveis no mês. Isso já era comum no meu dia a dia. Algo que lá quando eu iniciei não era comum. Mesmo eu tendo falado, eu vendia 4 imóveis por mês. Ok, mas
não é comum. Não. Então eu entrei num processo onde na empresa onde eu atuava, onde eu era diretor, a gente vendia 100 milhões em VGV por mês. Isso eu tô falando em 2011, tá? Que é isso? Em 2011 a gente alcançou esse teto e a gente ficou aí por uns 2, 3 anos performando assim, com 100 milhões por mês. Se corrigisse para os valores atuais, eu digo para você que chegaria aí uns 200 milhões hoje. Mas na época eram 100 milhões de VGV por mês, então eram muitas vendas. Então, para mim, vender muito acabou entrando na minha essência. Cara, 100 milhões por mês é assunto. São muitas vendas. Eu vou até tomar uma água aqui depois dessa. São muitas vendas, porque a gente tinha muitas equipes, muitos empreendimentos, muitos negócios. Quando eu fui pro interior, eu fui com essa ideia, eu vou vender muito todos os dias, nem vou dizer todos os dias, mas todos os meses. Essa era a ideia. Eu apliquei apenas uma estratégia digitalizada. Então, na época eu comecei, isso aí já era mais ou menos 2016, tem mais de 10 anos, né? Eu comecei a fazer vídeos dos imóveis, eu gravando os vídeos, eu falando dos imóveis, mostrando, decorado, tudo com vídeo. Um iPhone, um gimbal e uma edição simples. Em 2016. É. Que ainda estava em tese começando. O marketing digital que a gente vê hoje, né, que já está na inteligência artificial, já com o apoio da inteligência artificial, na época esse marketing digital ele estava meio no início, era tudo mato, principalmente no mercado imobiliário. Quem gravava um vídeo para vender imóvel? Praticamente ninguém. Alguns até faziam, mas se a gente falar no número de especialistas no mercado imobiliário que tinha, praticamente ninguém. Hoje, todo corretor de imóveis, ele grava um vídeo, ele se sente obrigado a fazer um vídeo. Na época, talvez nem acreditasse. Então eu comecei a fazer esse processo usando vídeos e tráfego pago. Vídeos e tráfego pago, vídeos e tráfego pago. Estratégia de captura de lead, cadastro de lead, gestão da jornada do lead. Isso em 2016 que o marketing digital estava começando a estruturar, a se falar. Exatamente, funil de atendimento e vendas, avaliação desse lead em relação a fazer a simulação de financiamento dele. Então eu tinha todo um processo bem desenhado, que eu desenhei, que é um padrão, mas eu segui esse processo, e esse processo começou a me gerar vendas. Então a gente trabalhava com uma equipe muito pequena, eu tinha um coordenador e 2 corretores, e eu fazendo todo um planejamento de marketing com mais um apoio. Isso gerou muito resultado, que normalmente seria necessário dentro de um padrão aí trabalhar umas 20, 30 pessoas. Eu trabalhei com uma equipe muito enxuta, e é onde eles ganharam muito dinheiro também. Pô, não, pera. Calma aí. 100 milhões de venda por mês, cara. Ganhou dinheiro. Aí a gente começou a circular aí pelo interior e comecei a replicar o processo. Quando você fala interior, era mais ou menos a região de onde, né? Região de Campinas. Campinas, Piracicaba, região de Atibaia. Estava nesse miolo ali, um raio de 70, 80 quilômetros de Campinas, talvez? Ah, sim. Sim, mais ou menos essa. Então tem a região de Campinas, então a gente teve atuação ali bem forte na cidade de Olambra. Tá. Então assim, para mim foi um desafio muito grande. Você chegar numa cidade que tem menos de 20 mil habitantes e você ter 180 casas para vender, é um desafio. Peraí, quantos habitantes? Menos de 20 mil. É quase 1% da população. Né? E aí você vem com 180 casas para vender, é um desafio. Porque não são poucos habitantes, né? Não tem tanta necessidade de moradia na cidade, ainda mais uma cidade que é próspera, como Olambra. Mas a gente conseguiu ter resultado. Eu consegui trazer compradores de outra cidade, na verdade foi isso. Entendi. Você acabou identificando ali de onde era esse cliente, os desejos, as ambições, os sonhos, aquela coisa toda que a gente fala, né? Se é a primeira moradia, se é a segunda, se é a terceira, né? Dependendo da situação. Aí depois a gente partiu para Mogi Guaçu, aí já foi lançamento de apartamentos. Enfim, fui replicando o processo, foi dando muito certo. E nessa época eu comecei a aprender uma coisa. Comecei a aprender sobre áreas para incorporação.
Por quê? Porque a gente tinha demanda, né? A gente estava vendendo, a gente precisava de áreas para construir mais. Você foi, vamos dizer assim, você foi aprendendo sobre o mercado imobiliário, passando por, né? Passei por, acho que quase tudo já no mercado imobiliário. E aí eu comecei a me interessar muito por essa questão de áreas para incorporação, porque era uma necessidade. A gente tinha um produto que também era bom, a gente tinha jerique, a gente tinha dinheiro para poder construir, a gente precisava de terra. E aí eu comecei a aprender sobre áreas, captação de áreas. Eu voltei na minha essência lá atrás. No meu começo eu ia atrás de casas e terrenos, e agora eu já estava indo atrás de áreas para construir condomínios. Mas a essência é a mesma, você tem que ir atrás. Sim. Em outras palavras, bater canela, né? Bater canela. Literalmente, né? Então era uma época ainda que você não fazia tudo online, então falava, tem uma área em Campinas, lá vou eu para Campinas, quero ver a área. Sim. Tem uma área em Mogi Mirim, lá vou eu para Mogi Mirim. Tem uma área em Jundiaí, lá vou eu para Jundiaí. Então eu agendava as áreas e saía visitando. Acho que isso mesmo hoje, assim, né? Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, dá uma olhada no Google Earth antes, né? Ele dá uma adiantada, mas ainda, não sei se eu tenho uma cabeça antiga, mas ainda acho que hoje é importante você botar o pé na terra. É importante. Tem certas coisas que só o olho vai te mostrar de fato a sensação do lugar, né? Não tem como você, na minha visão, né? Perceber o local só por uma tela de computador, né? Às vezes até para quem está em casa fala assim, não, mas hoje a gente tem tecnologia, o Google Earth ele proporciona você fazer uma programação de voo, né? Você consegue fazer umas coisas de fato bacanas e tudo mais, mas ainda acho que quando você fala de moradia, do seu lar, do conforto da família, da segurança, os benefícios do local e do entorno, né? Você tem que ainda bater perna. Sim. Isso aí não saiu de moda e ainda não inventaram uma tecnologia que vai substituir o eu presente, né? E, pelo menos na fase inicial, né? Tentar achar que vai resolver tudo também atrás de uma mesa na tela do computador, ainda acho que não chegamos nessa etapa. Não tem como. Mas assim, hoje a gente tem mais dados, né? Hoje a gente tem mais informação, dá para pedir o KMZ da área, dá pra analisar, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado básica, porque tem dados, tem informações, elas estão aí, se você tem um padrão de como buscar essas informações, ou você contrata um software que te ajuda também a fazer uma análise. Geoprocessamento, que eu digo, né? Então assim, eu comecei a me interessar por isso, eu comecei a aprender também muito com o Fábio Schiavi sobre negociações das áreas, comecei a fazer negociações de áreas, porque já é um outro patamar do mercado imobiliário, então comecei a aprender sobre isso. O que faz um incorporador adquirir uma área? Eu comecei a entender porque das vezes que eu tentei vender áreas no passado, ou que minha equipe tentava vender áreas no passado, por que a gente não conseguia vender? Aí eu entendi por que a gente não conseguia vender, porque a gente não sabia nem como apresentar, a gente achava que era só falar o endereço da área e a metragem. Tem uma área de 3 mil metros quadrados em tal lugar. Isso não ajuda de forma alguma um incorporador, só traz para ele mais um problema. Só traz mais um problema que ele fala, nossa, será que é boa? Só traz para ele uma dúvida e ele vai ter que gastar o tempo dele, a energia dele para ver se ele vai adquirir aquela área, às vezes não dá tempo, você perde o negócio. Então eu comecei a aprender sobre essa questão de comercialização das áreas, de realmente deixar um produto pronto, um produto vendável, que eu acho que encaixa muito com o que você faz. Por isso que eu acho que a gente tem uma boa conexão aí para negócios, que é saber pôr o produto na mesa, né? Porque o mercado imobiliário, normalmente, quando a gente fala dessa questão, isso é meu entendimento, quando a gente fala dessa questão de apresentar áreas para incorporação, para o incorporador, o mercado imobiliário é como se a pessoa chegasse numa pizzaria, pedisse a pizza, só que você dá os ingredientes. Você dá até a massa cozida ou assada, mas o queijo ainda, você tem que montar a pizza, você tem que pôr a mussarela, você tem que pôr a calabresa, você tem que pôr a cebola. Entregar para alguém assar? Entregar para alguém assar. E normalmente o incorporador quer a pizza pronta, ele quer comer a pizza. Então o mercado imobiliário ainda não sabe vender áreas dentro da minha concepção. Eu digo o mercado em geral, porque tem grandes especialistas que vendem áreas
Eles sabem como fazer isso. E só que eu fui aprendendo com o tempo e até chegar no que eu estou fazendo hoje, né? Que é que eu tenho um negócio de marketing digital, que tem um segmento no marketing digital imobiliário. Então, atendo diversas empresas, tanto diretorias, quanto incorporadoras, quanto empresas imobiliárias. E também atuando hoje no crédito para o financiamento de obras. Esse conhecimento me levou até hoje estar associado a fundos imobiliários que liberam o crédito para o financiamento das obras. Então hoje eu consigo entender, conversar com os incorporadores, entender do negócio deles e levar a solução para eles. E quando eu falo da área de mercado imobiliário dentro do marketing, além de prestar serviço, eu também dou treinamentos, ensino, passo conhecimento, transfiro conhecimento, é o que eu tenho feito hoje. Você vê, a gente, mesmo a gente tendo uma certa amizade já há algum tempo, a gente nunca parou pra... Você me contou um pouco da sua história, mas nunca foi tão assim, detalhado, passo a passo, né? Mas olha como a vida da gente é interessante, né? Você mostrou ao longo do tempo aí da tua história a importância do conhecimento. Porque à medida que você apanhava, você ia atrás. À medida que você apanhava, você ia atrás. À medida que você apanhava, você ia atrás. E aí buscava esse conhecimento e ia acontecer o quê? Evolução. A gente sempre fala que existe duas formas de aprender, né? Existe o jeito fácil e o jeito difícil. E a gente, na maioria das vezes, acaba optando pelo jeito difícil. É claro que, às vezes, falta até um nível de consciência da pessoa entender assim, eu nem sei que não sei. O nível de consciência dela do assunto é tão baixo que ela acha que é simples, né? Exemplo do começo da conversa ali que a gente falou que, eu nem sabia a diferença de construção para incorporação. Para mim era só levantar um imóvel e vender. Né? Quem falou que tem alguma coisa a mais, né? Além disso, né? Então, pegando esse gancho da história dele aqui, trazer você para a realidade do que é o Incorpora Comigo, né? O Incorpora Comigo tem o nosso site, a descrição vai estar aí na descrição do vídeo, né, para você acessar. E lá no site do Incorpora Comigo tem os treinamentos que vai fazer com que você economize tempo. Porque se você pudesse, por exemplo, hoje voltar e falar assim, cara, vou economizar esse tempo todo que eu gastei, talvez eu levei 10 anos para aprender um assunto, como a gente brinca aqui, mas é verdade, né? Tomando tapa na cara, literalmente, né? Você foi pro embate ali, apanhou, perdeu, percebeu a necessidade, aprendeu, apanhou, perdeu, mudou, pivotou. Você teve que fazer vários movimentos. Exato. Ao passo que até eu acho que mostra o porquê que hoje, agora eu entendi porque você também se envolveu com treinamento. Sim. Porque eu fiquei cheio do conhecimento e acabo distribuindo. Mas assim, eu vou até falar que se eu fosse começar hoje, tendo um pouquinho da visão que eu tenho, ou orientação, se eu fosse começar hoje, eu buscaria um mentor. Porque normalmente... Ainda mais hoje na era do conhecimento que a gente está, né? A pessoa normalmente ela faz a conta de quanto custa um mentor. Uhum. Ela faz essa conta, o mentor vai me custar tanto. Não vale a pena. Você tem que identificar um bom mentor. Alguém que realmente conhece, alguém que entende, alguém que sabe o que está falando, que você possa aplicar e você vai ver que funciona. A árvore se conhece pelos frutos, não é isso que está na Bíblia? Sim. Então, se você selecionando um mentor e você investindo na sua mentoria, no seu conhecimento, você economiza muito tempo. Porque o mentor, só pela história dele, só pela visão dele, pela experiência dele, ele muda uma vírgula no teu negócio. O teu negócio passa a acelerar, ter resultado rápido. Eu tenho um mentor de negócio que é declarado, né? Quem me conhece sabe, que é o Conrado Adolfo, né? E ele tem uma frase assim que ele espeta a faca no peito assim e ainda dá aquela mexida assim, né? Que ele fala assim: se você acha que é caro o custo do conhecimento, experimenta o custo da ignorância. Exato.
assim, não é só pra gente vender o peixe. É claro que a gente vende o nosso peixe, porque eu trabalho com instrução e ele também. Mas o fato é que quando você pega uma jornada, por exemplo, nós estamos aqui em Santo André, São Paulo, e a jornada é, vamos de carro até João Pessoa, na Paraíba. Cara, é 3.000 quilômetros daqui lá. Dá pra ir de carro? Dá. Perfeitamente possível? Perfeitamente possível. Você consegue ir sem um Waze na mão? Consegue. Conseguir você consegue. Mas uma viagem que deveria durar aí, vamos dizer, de uma maneira saudável, 4 a 5 dias. Sem surpresas. Sem surpresa, dormindo, parando à noite para descansar, andando na velocidade da pista. Você vai levar quantos dias? E aí você vai ficar ansioso porque você quer chegar logo, você vai querer andar à noite, num lugar que você não conhece, pode ter desafios, pegar uma bifurcação errada. Então, a função da instrução, ainda mais hoje, eu sempre falo isso, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a impressão, e é uma certa constatação, que o fato de ter facilitado o acesso ao conhecimento deixou as pessoas mais preguiçosas. Sim, pode ser. Porque tá tudo na mão, né? Eu acho que as pessoas não estão mais se aprofundando, acho que a verdade é essa. Ficou um conhecimento raso, né? Até faz parte do marketing digital, a gente usa um termo que se chama micromomentos. Os stories são micromomentos, os conteúdos de redes sociais são micromomentos, então as pessoas estão acostumadas a pequenas dosagens hoje. 3 segundos e tchau. Você vê que o que mais dá resultado numa rede social serão os conteúdos os shorts, por exemplo, no YouTube, tem mais engajamento do que os vídeos longos. Só que o conteúdo de verdade está no vídeo longo, as pessoas querem o atalho. Só que não é no atalho que você tem toda a base. Porque as pessoas vivem de micromomentos, elas querem coisas muito rápidas, então está faltando se aprofundar. E quem não se aprofunda acaba, quando vai para o desafio de fato, ela não tem base, ela vem a tempestade ou o vento forte, a casa cai, né? Porque ela não está com uma base sólida, o fundamento não é profundo. Então, acho que as pessoas têm vivido isso. E acho que uma das coisas que me ajudou muito foi ter passado por processos longos com pessoas que sabiam, porque apesar de eu não ter tido mentores, que eu busquei, com quem eu trabalhei, eu tive mentores ao meu lado ali, então eu tive que aprender, mas paguei para aprender, né? O tempo também custa. O couro, né? Porque se acerta e erra, não é só alegria, né? Mas isso foi muito bom, Eu tive a oportunidade de ver hoje o que é considerado uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil. Eu tive a oportunidade de ver começar, que é a Patriani. Sim. Eu conheci Você não contou essa história. eu conheci o Walter Patriani, ele tinha acabado de alugar a sala comercial dele e falou para mim: Rocha, eu tenho o sonho de ser um construtor e quero incorporar. Eu acabei de sair da minha última atividade e esse é o objetivo da minha vida. E hoje eu vejo tudo aquilo que ele me contou que ele faria, eu vejo muito mais. Ele é com uma grandeza enorme. Eu tenho a oportunidade de ter negócios e até atender e fazer treinamentos juntos com quem para mim é um dos maiores cases assim, em VGV do mercado imobiliário, que é o Trevisan e o Jean. Eles têm uma parceria hoje que fazem bilhões em VGV por ano, em vendas. Não são milhões, são bilhões. Faz mais de 1 bi. Só a diretoria Trevisan chega a fazer 1 bi por ano. Então é um cara fantástico. Vou pedir para ele vir aqui também um dia sentar contigo. Uma pessoa incrível. Então assim, eu tenho a oportunidade hoje de conhecer essas pessoas. Então eu falo de coisas que para mim são muito reais. Quando eu falo assim, passei por uma empresa que vendia 100 milhões por mês. Eu conheço caras que vendem também e que fazem bilhões todos os anos. Isso para mim é um negócio imenso, isso abre muita visão do mercado imobiliário. Às vezes quem está iniciando no mercado imobiliário, seja iniciando como um corretor de imóveis, ou está querendo abrir uma empresa imobiliária para vender, ou alguém que está pensando em incorporar para construir, eu vou dizer, cara, esse mercado ele é ilimitado.
qual é o limite do mercado imobiliário? Se eu não me engano, nos números, eu recebi, o Fábio Schiavi me enviou dados essa semana, se eu não me engano, a gente está com um déficit no Brasil de mais de 12 milhões de moradias. Eu não tenho assim de bate-ponto, mas é alto. É alto. O que a gente vai dizer? Quem consegue construir hoje 12 milhões de imóveis para atender? Então é ilimitado a oportunidade. Falando de Brasil, se a gente falar de mundo, então... E a característica das famílias muda. Exato. Então, as pessoas envelhecem, os filhos saem de casa, ou as pessoas casam, ou elas se separam, ou às vezes é um executivo que de segunda a sexta trabalha numa cidade e fim de semana volta para casa. Quer dizer, tem pessoas hoje que não querem se casar e moram sozinhas, tem gente que mora com os pais, enfim. A formatação das famílias vai mudando, vai se adequando, o jeito de morar e as preferências também, né? E aí você precisa estar o tempo todo, por exemplo, agora, como a gente fala aqui, não tem problema nenhum em falar de marcas, né? A empresa Halsey, do Alexandre Frankel, acabou de lançar, né, no entorno do dia que a gente está gravando aqui, eles acabaram de soltar moradias para terceira idade. Bacana. Focado na terceira idade, como moradias que têm tecnologia e benefícios e parte de tudo que tem ali no condomínio voltado para esse público que gosta de morar bem, que gosta de autonomia, que não quer nem incomodar os filhos e nem os filhos incomodando em casa, quer cada um no seu quadrado, né? Quer ter a sua privacidade protegida, mas ao mesmo tempo é um espaço ali que está dedicado às necessidades dele. Pô, e o Brasil, quantos idosos a gente tem no Brasil hoje, né? Se eu não me engano, no próprio vídeo do Alexandre que eu vi, ele fala na casa de 70 milhões de idosos, e a tendência do nosso país é só cada vez mais envelhecer, porque tem menos gente nascendo. É verdade. Né? A minha mãe, meu pai, a geração deles, eles ainda são da época de 9 irmãos, 14 irmãos. A nossa já não era mais, era no máximo 3, 4, né? Os nossos irmãos. A gente com filhos já diminuiu mais ainda, né? A gente já tem no máximo 2, e os nossos filhos, né? Então, será que eles vão ter filhos? Somente pets? Tá cheio de canal aí que eu conheço. Lançamento para pets. E pets, a gente sempre fala isso, né, nas aulas. É possível hoje você planejar um empreendimento e desconsiderar o tema pets? É praticamente impossível, e eu já vi coisas, assim, meus amigos nos lançamentos. Isso aí eu vi num lançamento da Uni em São Paulo, incorporadora de alto padrão. No stand de lançamento, normalmente você faz o quê? O decorado. Eles fizeram uma área para agility, só para o pet. Então eles pegaram uma área mais ou menos de uns 600 metros quadrados. Que é isso? Dentro do terreno. Então tinha o decorado, stand de vendas, para o corretor atender, e a área do lado para o pet. O que acabou acontecendo? A vizinhança, numa região onde não tinha muita área para pet nos condomínios, a vizinhança começou a frequentar o espaço pet com seus cãezinhos, principalmente nos finais de semana, mas o pessoal começou ali a fazer amizade dentro da área pet que eles deixaram disponível e aberto. Essas pessoas começaram a comprar o empreendimento porque viram que aquilo ali estava gerando qualidade de vida para eles e para o pet. E começaram, onde eu moro não tem uma área como essa, aqui vai ter? Então eu vou comprar. Vendo o meu e vem pra cá. Entende? Sim. E é o que você está falando aí. Você projeta um empreendimento pensando no pet. Você falou dos idosos, eu lembrei uma vez que o próprio Walter Patriani falou assim pra mim. Ele falou, Rocha, aqui eu estou pensando em lançar um apartamento de 120, 140 metros quadrados, com 2 dormitórios, uma suíte e 2 vagas. Eu falei, por que não 3 dormitórios ou até 4? Ele falou, não. Eu vou vender para o público, que é 2 dormitórios, uma suíte, 2 vagas, um carro para o marido, um carro para a esposa, uma sala grande,
um quarto grande. Eu falei, mas quem é esse público? Ele falou, não, são as pessoas que moram nos apartamentos de 200, 300 metros, só que os filhos foram embora, o apartamento tá grande para ele. O mercado inteiro vende 80 metros quadrados, 90 no máximo, com 2 dormitórios. Se eu falar para ele que tem um de 120, ele vai para o de 120, porque ele quer mais espaço. Ele não quer mais quartos, ele quer espaço. Então às vezes ele não está comprando de 80 metros, 70 metros, até 90 metros, porque ele acha apertado para ele. Eu vou dar um pouquinho mais de espaço e ele vai comprar. Resultado, vendeu tudo. São 2 dormitórios num ticket médio de mercado que fica mais alto, né? Vou lançar os números aí, vamos dizer que 2 dormitórios comum no mercado custa 500 mil, dele estava custando 750 mil. Só que vendeu. Ele entendeu o público dele, exato, as dores, as necessidades, com certeza fez a lição de casa de fazer uma pesquisa, exato, entendeu o cenário, né, cara, o que esse público busca, né? O que ele procura e qual é o déficit do mercado, né? Onde que está a gente fala sobre análise de concorrência e a gente também fala sobre estudo comercial. Que na análise de concorrência você entende exatamente isso. Pô, todo mundo está fazendo de 80 e 90 metros, mas o que esse cliente de fato está procurando? É pesquisar bem o mercado, mas eu acho que uma das principais coisas é você estar envolvido no mercado, ou conhecer quem está envolvido. Isso eu sempre procuro, por exemplo, quando tem lançamentos, segunda-feira eu vou para um lançamento em Birigui, no interior de São Paulo, que a gente vai fazer, e eu vou estar lá, porque eu quero ver o processo de vendas acontecendo, eu quero entender o cliente, eu quero ver ele absorvendo o crédito, porque eu preciso entender o que está acontecendo lá, para regiões similares eu já ter a visão de como que eu vou ajudar os meus clientes. Inclusive o comportamento do mercado daquela região, exato, né, que é diferente do nosso. Que muda muito, porque uma das experiências que eu tive, que me ajudou muito também a absorver conhecimento, foi não me limitar a uma região. Eu hoje consigo atuar em diversas regiões, diversas cidades, diversos estados. Isso me ajuda muito. É uma quebra de paradigma, porque normalmente as pessoas elas não querem atuar onde elas não conhecem. Sim. Porque realmente, se você for ver, é muito difícil, porque você vai ter que aprender sobre a região, você vai ter que estudar. De novo aprender, de novo buscar conhecimento. Sem massagear o ego de ninguém, sem preguiça. Né? Sem preguiça. Literalmente. Então quando a gente vai, eu participei de vendas de negócios em diversas cidades. Então isso também já me ajudou a quebrar esse paradigma, né? Você vai aceitando que, vamos lá, vamos começar do zero. Eu sei fazer o bolo, mais ou menos isso. Só que a preferência, que o paladar das pessoas é diferente. Eu tenho que saber colocar os ingredientes na medida certa. Eu tive uma experiência em Atibaia, onde na época eu já vinha fazendo lançamentos e usando muito a comunicação pelo WhatsApp. Quando eu fui para Atibaia, não estava dando certo. Era a melhor região, a mais próspera, produto muito vendável, mas eu não conseguia gerar isso em vendas, em negócios. Aí um dia eu estava conversando com o pessoal da prefeitura que tinha aprovado o projeto, tudo, eles perguntaram, e aí, como é que tá? Tá indo bem? Eu falei, não. Mas o que está acontecendo? Aí eu expliquei, eles falaram, tá fazendo pelo WhatsApp, né? Eu falei, Eles falaram, usa SMS. Eu falei, SMS? Eles falaram, Eu falei, por quê? Você vai ver, a gente usa na campanha política, eles falaram. É o nosso meio de comunicação, a gente sabe porque a gente é da prefeitura. Aí eu falei, tá bom, vou fazer SMS. Passou 15 dias, eu estava com 80 vendas. Como assim, né? Então às vezes a gente acha que sabe de tudo, só que a gente vai para regiões diferentes e muda muito, às vezes a comunicação. O cérebro, ele funciona da mesma forma, só que você tem que saber como que você ativa ele e aonde ele está conectado. A gente tem um termo que a gente fala aqui que são as forças do lugar. Isso se enquadra como as forças do lugar, porque são características daquela região e que vai funcionar para ela. Exato.
E não adianta, às vezes, ou você tentar furar a bolha. Você pode até conseguir, mas você vai ter que investir muito tempo e dinheiro. Ou você se adapta, corrige o seu percurso para você poder entrar e jogar o jogo daquela região. Exatamente. Senão você fica aqui girando lâmpada e tempo é dinheiro, né? Principalmente para a incorporadora nessa etapa de lançamento, que ela tá ali. Socorro, vamos vender e começar esse negócio. Jogar o jogo daquela região, dançar conforme a música, né? Não adianta você querer chegar numa região e querer transformar. Você pode agregar, mas mudar a cultura, mudar comportamento regional é desgastante, é arriscado. E uma coisa também que foi legal para mim, eu fui sócio de uma construtora incorporadora. Atuei mais na área comercial, mas eu tinha um sócio que ele começou o negócio dele de incorporação, porque ele também tinha o mesmo histórico que eu, de construir apartamentos em condomínio, casa, sobrado. Só que aí ele se especializou em quê? Ele se especializou em crédito, em entender o financiamento, em entender como não trabalhar com recurso próprio. Ele se especializou nisso. Então ali montou-se um negócio onde a gente começou a crescer o negócio de incorporação utilizando o dinheiro do banco. E isso também me trouxe uma outra visão. Aí eu comecei, uau, como assim? Como a gente constrói tudo isso sem ser o nosso dinheiro? Como assim, né, fazer obra sem dinheiro? Que é o nosso amigo italiano, né? Nem foi com ele. Não foi com ele? Não tinha sido com ele. Eu estava atuando com ele, mas eu fiquei sócio ainda de uma consultora incorporadora, então eu tinha uma noção, mas aí eu fui mais no detalhe ali e entendi. Eu estava com 2 negócios na época. E ele não gostava de confusão. Eu tô sempre em várias coisas. Se não fosse Severino, é Tarântula, né? Então assim, ó. Porque às vezes os negócios se conectam. E aí eu comecei a entender, a ver realmente, falar, poxa vida, se constrói sem dinheiro, cara. Se constrói realmente sem dinheiro. Existe essa realidade, né? O sem dinheiro não é ser sem ter dinheiro nenhum, né? Também é bem claro deixar isso para as pessoas, que às vezes elas entram numa vibe, vou construir absolutamente tudo do nada. Com 100% de zero, né? Lógico que você vai ter que ter um investimento de alguma forma, mas é muito pouco investimento para o resultado. Eu falei, como que isso é possível? E aí eu aprendi mais e aí absorvi um conhecimento de que o mercado imobiliário ele só não se expande porque ele está sem acesso ao crédito, sem acesso a dinheiro e sem acesso à expertise. Se unir expertise com dinheiro, o mercado ele cresce absurdamente. Eu vejo muitas pessoas com vontade de fazer, vejo muitas pessoas querendo fazer. Elas têm que buscar conhecimento, entender sobre o que é a incorporação e a construção, precisam entender sobre o que é marketing e vendas e precisam ter acesso a dinheiro. Olha só, você falou uma frase chave que é quase um marketing pronto, mas isso não foi programado. Você falou a união da expertise com o dinheiro. E a gente bate nessa tecla aqui, assim, do Incorporar Comigo, que eu sempre falo dos 4 pilares, né? São conhecimento, network, bons parceiros de negócio e crédito. A expertise está aqui no conhecimento. O networking também passa por expertise, porque é o que você falou. Você conheceu pessoas, você se relacionou com pessoas, essas pessoas deram fruto, te levaram a lugares e a acessar conhecimentos que até então você nem sabia que existia. Bons parceiros de negócio. Começou a surgir negócios, né, em paralelo. A gente brincou agora há pouco da questão do italiano, né? Mas você tinha um negócio com o italiano, surgiu outro negócio. Ou seja, os bons parceiros de negócio fizeram com que a tua empresa fluísse, caminhasse, e depois chegou o entendimento do crédito. Quer dizer, ele é um cidadão que ele vive na prática, viveu e vivenciou na prática o que a gente bate tanto na tecla. Se você conseguir juntar esses 4 pilares aqui, não tem como segurar o cidadão. Verdade. Você concorda? Não tem como. A minha.
Não tem como. Se você une essas forças, você entende e sabe controlar essas forças, o negócio vai. O que acabou acontecendo com a gente no meio do caminho? No meio do caminho, mesmo a gente tendo acesso ao crédito, o projeto existindo, a gente tendo expertise de vendas, de marketing, sabendo construir, sabendo incorporar, o acesso ao crédito, ele começou a se tornar uma barreira. Por conta do quê? Burocracia. O sistema bancário brasileiro é burocrático. Dá pra pôr mais a mais aí, né? Burocracia, né? Burocracia. Burocracia. Também nesse sentido, né? Assim, o projeto ele é bom, se você olhar no papel ou quando você vê um projeto governamental como é o Geric Caixa, é bom, ele ajuda. Lógico que ele movimentou negócios, fez negócios surgirem. Contudo, existe um problema burocrático. Isso travou a gente. A gente chegou a ter uma época, uns 2 bi em VGV para lançar. Só que a gente não conseguia, porque a gente não conseguia criar tração. A gente ficava preso. E... enfim, no meio do caminho, o Fábio Schiavi, ele me diz: Rocha, eu preciso te apresentar uma coisa. Eu falei: o que você quer me apresentar? Vem aqui, eu quero te apresentar. Ele estava já trabalhando com alguns fundos de investimento, me chamou e me apresentou um projeto chamado Home Corp, um banco, que faz financiamento para a obra sem burocracia, e na época atuando com juros zero. Quando eu vi, eu falei... Peraí, deixa eu ver se eu tô aparecendo na câmera. Peraí, porque eu tô olhando no monitor ali atrás. Eu até engasguei aqui. Você falou crédito a juros zero. Sim, por incorporador. Por quê? Não, tá bom. Não existe. Continua. Ele me apresentou esse projeto, uma fintech, e eu falei: ué, como assim, né? Me explica. Como assim? Como assim? Me explica. Mesma coisa, é financiamento à produção. O comprador compra imóvel financiado com a Home Corp também. O banco é um novo banco, só que é um banco privado, amparado por fundos de investimento. Todo o dinheiro que entra na conta da SPE, ele é securitizado, vai para uma securitizadora. E então é um processo seguro. Combina-se uma meta com o incorporador, uma meta de vendas, ele atinge essa meta. Atingiu essa meta, inicia-se um cronograma físico-financeiro, um prazo para início de obra, e ele recebe por medição, só que a partir do D0, sem meta construtiva. Porque alguns aplicam meta construtiva. Tem que construir 20% para eu te liberar a medição da obra. Tem que construir 30% para eu liberar a medição da obra. Não tem meta construtiva. A partir do D0 a medição. No primeiro mês, recebe a medição. Mas você ainda executa e mede. Executa e mede. Mas é possível também fazer um planejamento. Planejamento em caixa dentro da empresa. Usa o caixa. A gente faz a gestão do financeiro. Eu acabei entrando nesse negócio, né, na Home Corp, porque eu achei tão fantástico. Eu achei tão fantástico, eu fui convidado para entrar, inclusive, porque eu comecei a fazer indicações, também comecei a levar negócio, levei uma incorporação minha, a gente está para fazer o lançamento, e achei o produto fantástico. E aí a Home Corp começou a crescer, fui convidado para fazer parte dela, e, enfim, a gente tem essa solução para o mercado, que é um crédito mais fácil para o financiamento da obra, que é menos burocrático. Quando eu falo de burocracia, hoje para você aprovar um Geric, você precisa comprovar 3 anos de faturamento. E quem que está começando? Como é que faz? Quero começar hoje a usar o Geric, como é que eu faço? Seguraram um pouquinho aí por conta da pandemia, reduziram para 2 anos, mas também não dá tanta diferença. Tudo bem. Quero começar a nunca construir. Quero começar a construir hoje com o Geric. O que eu tenho que fazer? Sim, são vários. Vou ter que esperar 2 anos para comprovar um faturamento. Ou seja, vou ter que construir primeiro, ou vou ter que comprar uma empresa gericada, ou vou ter que mudar o KNAI de uma empresa para comprovar faturamento. Ou seja, eu vou começar já manipulando regras para eu levar uma vantagem. Dentro do nosso processo a gente entende que a lei do patrimônio de afetação, ela protege todo o empreendimento, então não tem por que eu te exigir que você me comprove o seu passado, você não precisa me exigir nada. A gente cria um processo dentro de uma empresa nova, que é a SPE. Presta atenção aí, incorporador.
essa filosofia, ela é muito boa, não só para quem está iniciando, assim, mas o iniciante é o mais, talvez, beneficiado a partir desse ponto de vista, porque a grande dificuldade do mercado, e muitos fundos, a gente não pode ignorar esse assunto, né? Muitos fundos, eles criam sim uma certa burocracia, tanto parecida quanto a Caixa, e eles se apegam muito sim à questão do histórico, né? E até assim, entenda, existe uma separação, e aí acho que é legal a gente falar disso, que é o histórico da empresa e o histórico da pessoa por trás da empresa, né? Que às vezes a empresa até ela não tem nenhum histórico, mas a pessoa por trás da empresa, ela tem 15 anos, 20 anos, 10 anos que ela atuou em outra empresa, que ela foi funcionária, ela é o cara do mercado, né? Sim, é o Neymar. Vamos dizer assim, não é um cara que, assim, presta atenção, sem nenhum desmerecimento, mas eu atuava no ramo alimentício e agora resolvi que eu vou construir. Esse cara, ele não sabe nada. É tudo novo pra ele. É 100% do zero para ele. Nós estamos falando aqui de pessoas, sim, pequenos incorporadores, médios e grandes também têm acesso a essa filosofia de que, peraí, vamos analisar só o negócio de maneira isolada, né? Eu participei de algumas reuniões lá na Home Corp, então eu tô brincando aqui para poder estimular você aí em casa, mas há uma possibilidade de você apresentar o seu empreendimento e ele ser analisado por si só. E óbvio, o negócio precisa parar de pé, né? Precisa se autossustentar. Porque também, se você não souber fazer conta, a gente pode te ajudar a preparar esse BP, né? Esse business plan aí, mas isso abre um caminho, uma possibilidade que outros fundos de investimento e fintechs, inclusive isso também, acho que vale a gente falar. A gente está gravando isso daqui, hoje é dia 2 de maio de 2025, né? É uma emenda de feriadão. Nesse momento que a gente está agora, o governo atual, ele acabou inclusive de lançar o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Sim. Né? Foi lançado na data de ontem e a gente nem sabe de fato quando isso vai estar disponível, né? Porque o governo fala, põe lá e diz que está valendo, mas às vezes demora 6 meses para isso de fato vir a mercado. Mas, mesmo tendo todo esse incentivo aí de crédito, disponibilidade da Caixa Econômica e tudo mais, nesse momento em que a gente está no país, a gente sabe que há uma dificuldade de crédito, seja tanto por parte do incorporador, né, quanto do cliente, que é o cliente que compra essas unidades. E isso que você está falando da Home Corp, no caso, ela quebra todo esse paradigma. Quebra muitos paradigmas. Vou te dar um exemplo. Eu disse que eu estou indo para Birigui, no interior de São Paulo, por conta de um lançamento. E por que eu estou indo lá para esse lançamento na cidade de Birigui? Porque o incorporador lá, ele está vendendo agora a terceira fase. A primeira fase ele lançou com a Caixa, Geric Caixa. A segunda fase ele lançou com a Geric Caixa. Só que o relacionamento dele com o Geric veio se desgastando. Porque é difícil você fazer a gestão de um Geric e você está tratando com um órgão que ele é muito grande. Às vezes a gente esquece que a Caixa é um banco, mas é um órgão público. É um órgão público e você é mais um lá dentro. Sim. Você tem que entender que eles têm vários clientes, incorporadoras, construtoras. Você é mais um lá dentro. O que aconteceu? Nessa terceira fase, ele percebeu que não ia bem com o Geric. Ele conheceu a Home Corp, assinou com a Home Corp, a gente assinou um contrato com ele, para a gente fazer o financiamento dessa terceira fase dele. E ele tinha lá 119 pastas reprovadas pela Caixa Econômica. 119 pastas. Reprovadas. Leia-se, clientes compradores. Clientes compradores. Que foram lá, sentaram com o corretor, apresentaram seus documentos e o crédito não aprovou. Não aprovado. Olha o trabalhão perdido. Então assim, ele poderia ter concluído 119 vendas, apesar de não ter tudo isso em unidades, ele tem 64 unidades, 119 reprovados. Ele encaminhou esses reprovados pra gente. A gente falou, manda esses reprovados pra gente.
Deixa eu ver esse negócio. A gente aprovou 62 dos 119. Aí. Mais 60%. 60% aprovado por nós. Então a gente está indo para lá porque ele tem 64 unidades, 62% nós aprovamos, 60% nós aprovamos, são 62 pastas. E a gente vai fazer o processo de vendas lá com ele, entrada, confirmação da linha de crédito e tudo mais. Peraí, deixa eu ver se eu entendi antes. Deixa eu te cortar então. Vocês aprovaram o crédito para o incorporador e agora também aprovaram o crédito para o cliente comprador, o cliente final ali. Exatamente, inclusive clientes que estavam reprovados pela Caixa, que é a Sim. maior dor de quem usa Geric hoje, tá? Sem depender de um banco como a Caixa. Sem depender de um banco como a Caixa, porque nós somos um banco. Olha aí, gente. A gente financia para o comprador. Então, esses clientes que foram aprovados, vou dar só um exemplo de um critério que a gente aplica, que é uma quebra de paradigma no mercado. Nós aprovamos renda informal. Olha. A gente não descarta a renda informal. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando a pessoa vai comprar um automóvel, ela consegue comprar financiado com renda informal. Por que não o imóvel? Por que não se pode comprar um imóvel com renda informal? Esse é mais um paradigma. Por que o banco não aprova? Eu sei por quê. Posso falar? Pode. Porque o banco está limitando o crédito, ele não tem o dinheiro para dar. Então ele está criando barreiras para dar para um certo grupo de pessoas que ele vai favorecer. No nosso caso, como a gente não precisa limitar crédito, a gente tem apoio de fundos de investimento bilionários, o dinheiro que está disponível para a gente gastar, a gente não consegue gastar, a verdade é essa. Que problemão. Os fundos estão com dinheiro. O dinheiro não está mais nos bancos, o dinheiro está nos fundos. A gente está com dinheiro para gastar, a gente não vai conseguir gastar esse dinheiro, a gente sabe disso. Então a gente consegue aprovar crédito para quem não tem uma renda formal. Porque nós também entendemos o quê? Que quem não tem renda formal também tem o desejo de comprar um imóvel, também é honesto, também vai pagar suas contas em dia. Não é porque ele não tem renda formal que ele é desonesto, que a gente vai ter uma inadimplência. Porque, na verdade, quem tem que confiar nesse caso? Quem tem que confiar é o comprador em quem vai construir. Concorda? Sim. Ele que está pondo dinheiro na frente numa coisa que não existe. Só que o mercado ele tem um comportamento diferente. O comportamento do mercado é: eu desconfio de você que está me pagando antes por aquilo que eu ainda vou fazer para você. Deixa eu fazer um... Olha, até coçou aqui a cabeça. Vê se eu entendi direito o que ele acabou de falar. Os caras estão com suporte de fundos imobiliários, de investimentos, né? Tem fundos específicos de mercado imobiliário e tem fundos multimercado, né? Então, sim, não sei quantos fundos são lá. Mas os caras estão falando que eles têm dinheiro lá, que eles já sabem que eles não vão ser capazes de gastar ou consumir todos os recursos. Não tem como. Não tem como, é muito dinheiro. São bilhões e bilhões e bilhões. O incorporador. Os fundos têm dinheiro. Os fundos têm dinheiro, muito dinheiro. Vocês estão entendendo o que ele está falando aqui? Deixa eu ver se tá. Deu até uma suador aqui. Que ó. Isso, cara? Vamos gastar esse dinheiro dos homens? Né? Acho que a grande dor do incorporador é justamente a questão do crédito, né? Pela questão da burocracia. Uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui é que às vezes o incorporador até ele não tem acesso ao crédito, nem é culpa só exclusivamente da burocracia, mas às vezes também do despreparo dele de não saber se organizar, de saber que a empresa dele tem que ter o DRE em dia, tem que ter as certidões em dia, tem que ter o histórico dele em dia. Isso ele tem que se organizar para ele poder acessar, vou chamar de crédito convencional, via bancos, né? Então a gente citou a Caixa Econômica como exemplo porque é o maior banco fomentador do mercado imobiliário, mas outros bancos também financiam, né? Só que o que você acabou de dizer, assim, é para esquentar a cabeça. Para ficar motivado, para ficar doido, para ir atrás de áreas, de incorporações. Assim, fechar aqui essa live, ver até o final, tá? Ver até o final. Não sei o que ele vai falar ainda. Nem eu sei o que eu vou falar ainda. Não tem nada planejado. Ver até o final
acabou aqui, cara, já começa a se movimentar. Mas assim, ó, a gente consegue resolver o problema do comprador, né, que é dar um acesso honesto ao crédito. A dor do incorporador, porque o gericado ele até tem lá em tese esse benefício de vender a unidade em planta, de modo que a Caixa já assina o financiamento com esse cliente comprador durante a obra, então ele não tem tanto problema com distrato, a carteira já é da Caixa, então já foi resolvida essa questão ali naquele momento de obra. Mas quem não faz o empreendimento com a Caixa tem esse problema, porque ele pega o cliente ali no mês 1 e é uma obra que vai durar 36 meses. Daqui 36 meses a vida daquele cliente pode ter mudado de N formas. Sim. O cara pode ter pedido emprego, pode estar desempregado, ele pode ter mudado de emprego, a renda dele mudou, ele pode ter esquecido de pagar uma conta de luz, uma conta de água e caiu o score dele e já não aprova mais aquele crédito que ele tinha aprovado lá atrás. Ele pode, enfim, olha quanta coisa pode acontecer. E aí vocês estão trazendo para o mercado uma solução menos burocrática, com mais possibilidades e ao mesmo tempo concorrente, porque entrega a mesma coisa em termos de qualidade de sono para o incorporador, que vai dormir tranquilo sabendo que, assim, ok, eu já vendi essa unidade, o financiamento da unidade já está garantido e eu não tenho mais que cuidar nem da carteira, nem de distrato, não preciso nem falar com esse cidadão se eu não quiser. Exatamente. Ah, isso é demais, velho. A gente, porque assim, como nós usamos Geric, como nós usamos fundos, como nós usamos plano empresário no nosso histórico, a gente usou todos esses benefícios financeiros, todas essas linhas de crédito. Então a gente sabe quais foram os problemas que nós tivemos em gerir tudo isso. E aí foi criado um produto que é para atender o incorporador, como se fosse para nós. Essa foi a ideia. Então uma das soluções é a linha de crédito do comprador. Então vamos criar uma linha de crédito honesta, justa, sem tratar ele como uma pessoa desmerecida. Primeira coisa, o comprador, a gente faz, lógico, uma análise dele para aprová-lo. Mas você vê aí a comparação que eu te mostrei, enquanto a Caixa reprova 16%, ou seja, aprova, enquanto a Caixa aprova 16% das análises, a gente aprova 60%. Ela aprova 16%, a gente aprova 60%. 4, 5 vezes mais. Nosso índice de aprovação é maior. Por quê? 6 vezes mais. Por quê? Porque a gente quebrou barreiras. Não é que a gente aprova para uma pessoa com perfil de inadimplência. É porque a gente dá mais acesso ao crédito. Simples. Isso já ajuda muito nas vendas. Quantos incorporadores não perdem a tração do seu lançamento, até de início da construção, e às vezes tem que acessar uma outra linha de crédito para cumprir prazo, porque as vendas não fluem. Ele lança, ele tenta vender, ele se esforça, ele faz marketing, ele faz o que é possível para as vendas, só que o banco não aprova. E o prazo está estourando. Ele vai lá e faz o quê? Plano empresário. Começa a pagar juros. Se aperta no crédito. Entende? E aí nem ele entende por que não aprova. E aí o comercial, o corretor, fica bravo, desanima, trava a vida, desmotiva. Enfim, eu já passei por isso. Agora, até pegando esse gancho, não quer dizer desburocratizar, não quer dizer que também não tenha critérios, né? Tem critérios. Tem critérios. Você falou, o cara pode até ser renda informal, mas mesmo assim a gente vai fazer uma análise. Tem uma análise. Então assim, a gente tem então a gente resolve o problema do comprador comum, do mutuário. A gente tem uma solução fantástica para o investidor, que eu vou falar daqui a pouco. Legal. Mas eu falei que era para ficar até o final. Não vaza. A gente tem essa solução para o investidor, mas o que precisa ser entendido? Como eu disse, nós somos desburocratizados, não tem burocracia conforme se conhece. O que a gente precisa para aprovar um empreendimento, uma incorporação, para a gente financiar aquele empreendimento? A gente precisa de uma SPE, precisa estar afetada, seguindo a lei do patrimônio de afetação, incorporação com afetação. A gente faz uma análise da viabilidade do empreendimento, a gente vê se é viável.
Aqui tem um especialista que pode fazer a viabilidade para você. Não sabe fazer? Procura o Ricardo. Ele sabe fazer, eu não sei, ele sabe. Ele encaminha pra gente, eu não sei fazer a viabilidade. O cara já cobra o escanteio, corre pra cabecear, você vai apitar o jogo também. Eu não sei também. Mas enfim, faz. Então a gente precisa da SPE, patrimônio de incorporação com patrimônio de afetação, viabilidade. A gente analisa. Aí olha onde está a vantagem. Você não tem um limite de crédito com a gente. Onde, gente? Como assim, cara? Como assim? Não tem um limite de crédito, é assim. Porque a gente analisa empreendimento Tá por dando empreendimento. suadeira aqui, cara. Quando você vai buscar um GERIC, ou quando você vai buscar um plano empresário, você está buscando uma linha de crédito. Então vai ser feita uma análise do seu faturamento, com base no seu faturamento, é liberado tantos milhões de crédito para você. Esse é o caminho trivial, vamos chamar. Certo? Às vezes você consegue 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Então você sabe, eu tenho que trabalhar com aquele dinheiro, se você conseguir acessar, porque ver no sistema é uma coisa, acessar é outra. Sim. Você sabe disso, Sim, né? total. Muitos falam, eu tenho tantos milhões de GERIC, quero ver se eu usar. Põe na mesa. Mas enfim, mas ali você tem o quê? Uma linha de crédito. Com a gente você não tem uma linha de crédito, a gente analisa a viabilidade do seu empreendimento, a gente sabe qual é o VGV, custo de obra, você precisa de financiamento para a obra, correto? A gente vai aprovar. Aí se eu tiver outro, a gente vai analisar, a gente vai aprovar. Então a gente não está te dando linha de crédito, a gente está aprovando o teu empreendimento. Se você tiver 1, 2, 3, 5 empreendimentos ao mesmo tempo, para a gente não importa. Como eu te disse, tem dinheiro sobrando nos fundos. A gente precisa de empreendimento, na verdade. E aquela conversa que todo mundo que já bateu na porta de um fundo de investimento fala assim: tem dinheiro no mercado, mas está faltando bons projetos. Faltam bons projetos e bons gestores. Então nós estamos no meio do caminho. Então, como especialistas de mercado imobiliário, de incorporação, os fundos, em resumo, eles abraçaram a nossa tese. A gente defendeu uma tese para o mercado imobiliário, que é para ajudar o mercado imobiliário a ser fomentado, e os fundos acreditam na nossa tese, não é porque nós somos somente especialistas, mas é porque é uma tese sólida, é um processo que se comprova matematicamente, certo? Então a gente tem isso. Agora a questão dos bons projetos, aí também é aquele negócio. Se não tem um bom projeto, não vende. Então a gente está baseado em quê? Uma SPE, não tem limite de crédito, nós analisamos a viabilidade e a única coisa que você vai precisar fazer, apesar de ser menos burocrático, a única coisa que você precisa fazer para você ter acesso ao financiamento da obra é seguir a nossa metodologia, que é fazer um lançamento imobiliário. Então nós te damos as diretrizes para um lançamento imobiliário, é vender para construir. O que acontece muito no mercado? Construir para vender. Quem quer construir para vender, eu não consigo ser parceiro. O mercado sul é muito isso, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná. Primeiro constrói para depois vender, né? Então a metodologia é baseada na minha experiência. Vender para construir. A gente estabelece uma meta de vendas, atingiu a meta de vendas, ok. Não atingiu, você vai ser chutado? Não, você não vai ser chutado. Vamos rever. Vamos rever o que a gente precisa fazer para iniciar a obra. O que faltou? O que a gente já pode iniciar? Qual é o cronograma? Não é um negócio largado também. Não está tratando com robô. Não é engessado. Não é engessado. Então, a gente sempre procura traçar um objetivo. Então, SPE, viabilidade e metodologia de marketing e vendas. E aí, onde às vezes, se o incorporador precisa, eu entro com a minha empresa de marketing digital, que é a Mistério Digital. Aí eu também, se é necessário, eu atendo ele. Isso você consegue estruturar e dar esse suporte também. Porque, voltando ao início da conversa, né? A questão do treinamento do corretor, da estratégia de lançamento, do marketing imobiliário e depois do lançamento em si, você vê, são só da parte de comercial e venda aqui, nós dividimos em 4 áreas, mas se você explodir tem até mais, né? Sim. E não é só tipo, anuncia na plataforma XPTO. Não, aí é fácil. E põe pra vender, né?
tudo que a pessoa comum sabe, eu também sei. A questão é que as pessoas acham que é só aquilo. Sim. Tem o que eu sei que as pessoas não sabem, né? Que é o que eu faço, na verdade, que é o que causa a diferenciação. Mas a gente consegue, então, solucionar para o mercado imobiliário, para o incorporador, e é algo novo no mercado. Lógico que às vezes a pessoa está ouvindo isso pela primeira vez, porque é uma empresa nova, é uma fintech. Na verdade, a gente chama de Construtec, né? Que é a fintech da construção civil. Mas a gente já estamos com empreendimentos, estamos com vários empreendimentos para entrar, empreendimentos já em andamento, e nos próximos anos a gente sabe que a gente vai ganhar muito mercado. E foi por isso até que a gente está aqui juntos, porque você faz parte dos nossos planos, você sabe disso. O Ricardo faz parte dos nossos planos, tá, gente? O Ricardo, a gente tá licenciando ele como um representante nosso, um especialista nosso, por conta do conhecimento dele de incorporação. Ele comprovou pra gente que ele entende do negócio, e a gente precisa de especialistas do nosso lado, tanto para nos representar como um licenciado, também para como a gente direcionar outros clientes que ainda não conhecem ele. Então, nós como banco, a nossa preocupação não é emprestar dinheiro. Nós como banco, a nossa preocupação é o quê? Que o negócio seja realizado. O negócio realizado pra gente é o prédio pronto, as pessoas morando. Sim. Não é? Sim, sim. E acho que é a mesma coisa quando você vai projetar um empreendimento, você quer ver ele pronto. Sim. Então a gente tem muito isso na essência. E o fato da nossa parceria aqui, que a gente vem já tendo essa parceria aí já praticamente um ano, né? A gente vem aí, promovendo negócios. Tem muita coisa que, com esse homem aqui para sair, que esse homem aqui é uma máquina de negócio. E pra gente é bem interessante essa parceria e poder atender aí quem o Ricardo traz, inclusive. Graças ao bom Deus. Como eu sempre digo, Deus é bom. Deus é bom, né? A gente se esforça, né? Pegando esse gancho do que ele falou, assim, a gente vem trabalhando com os parceiros, né, do Incorpora Comigo. Para você que é parceiro já sabe disso, mas para você que ainda não é, sendo parceiro do Incorpora Comigo, tudo isso que ele falou, claro que a Home Corp ela tem uma tese um pouco diferente dos bancos e outros fundos, mas tudo isso que ele falou, se você é parceiro do Incorpora Comigo, você aprende a usufruir de tudo isso. Ou seja, como é que eu me organizo? Como que eu preparo os documentos para ir bater na porta de um fundo? Porque por mais simples que pareça, tem os critérios mínimos, né? Como você falou, tem que ter uma SPE, o projeto tem que estar aprovado, tem que ter um registro de incorporação, patrimônio de afetação, o RET, que vai estar atrelado ao patrimônio de afetação fatalmente, a estrutura negocial, as partes interessadas, o terrenista, o incorporador, os projetistas, o pessoal de marketing, vendas, o suporte financeiro, quer dizer, tem que ter uma estruturação mínima. E se você não conhece, não sabe como fazer isso, a gente está aqui para te ajudar. Essa parceria do Incorpora Comigo com a Home Corp é para ajudar você a tirar o seu negócio do papel. E aí acho que cabe até a gente, não sei se a gente ia entrar nesse assunto já, mas já que já entrou, né? Tanto o Incorpora Comigo como a Home Corp, o nosso maior interesse é em tirar o seu empreendimento do papel. Você pode não só, ou poderá, né, no caso daquele que não é parceiro, mas usufruir dos recursos das empresas envolvidas, desse ecossistema, vamos chamar assim. Sim. Que é a Home Corp, que é o Incorpora Comigo, que é a Mistério Digital. Ou seja, são empresas que já vivenciaram esse mercado, que estão acessíveis a um passo de uma ligação ou uma conversa de WhatsApp, né? Se você mandar mensagem para nós, você vai falar comigo, você vai falar com o João, você consegue chegar no Fábio, você consegue chegar nas pessoas que são as decisoras. Exato. E são pessoas que vivenciaram o mercado em todas essas áreas que a gente está discutindo aqui. Então, às vezes, voltando lá um pouquinho no assunto do mentor, né? O cara, ele já passou por, ou seja, a trajetória que você pretende fazer, alguém já fez. E se alguém já fez, ele está disposto a estender a mão para você e falar:
vem comigo, pode ser um caminho para facilitar. Não estou dizendo simplificar, e não estou dizendo que você vai viver de flores. Exato. A gente não promete. Não, tem que trabalhar, não tem. Tem um trabalho, né? Você falou de tantos itens aí que é um quebra-cabeça. Você tem que saber montar essas peças, né? Que aí você tem uma incorporação com resultado. Com resultado. Mas eu digo assim, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que fazer sua parte, você tem que correr atrás. Não é achar que as outras pessoas vão resolver a vida pra você. Não, não vão. Você vai ter que correr atrás. E aí, somado a esse ponto, a gente está desenvolvendo também uma possibilidade de você, incorporador, chegando aqui nos procurando, a gente vai resolver todas as pontas, né? Sim, todas as pontas. Precisa, né? Senão não sai. Quando a gente fala em resolver todas as pontas, é a terra, a técnica, o marketing, a venda, o dinheiro, o contábil e o jurídico. Aí você fala assim, tá, o que sobra para o incorporador? A coragem de falar, deixa que esse empreendimento eu vou fazer ele dar certo. Todo o suporte que você vai precisar para fazer o teu empreendimento dar certo, você vai conseguir encontrar aqui com a gente. Sobre a estruturação, né, principalmente do que tange a terra, a gente ainda está numa fase assim, um pouco inicial, mas é um objetivo focado e que a gente está se organizando para isso. Mas todos os outros itens já estão na mesa, né? Sim, sim. Disponíveis. E logo a gente vai disponibilizar a terra também, né? É a nossa ideia. Só vem e assume. Assume esse plano, né? Essa incorporação. Assume ela. A gente tá dizendo pro cara que, amigo, chega aqui, vem cá. A gente vai te disponibilizar a terra, que é o bem mais escasso do mercado imobiliário. A gente vai te disponibilizar o crédito, que é um bem escasso do mercado imobiliário. O conhecimento, que é um bem escasso do mercado imobiliário, porque não está assim tão escancarado, não é uma pesquisa no Google que você vai resolver sua vida. Você vai achar bastante informação, mas você não vai conseguir agrupar, o que vai adiantar? Você não sabe a sequência que vem primeiro, que vem depois? A gente vê muitos erros de alguns incorporadores, ou de muitos incorporadores, que queimam a etapa e acha que está ganhando tempo. Quando ele chegar lá na frente, ele descobre que ele vai ter que fazer o mesmo percurso 3 vezes, porque ele queimou a etapa. Aí ele descobre que ele tem que voltar todo o caminho e ir de novo do jeito certo. Ele fez 3 vezes o mesmo percurso, que se ele tivesse só seguido uma cartilhazinha, ele teria feito aquilo de uma única vez. E aí é onde muita gente quebra a cara. E aqui a gente está mostrando uma possibilidade de você não tomar atalhos, mas fazer o percurso de uma vez só. Exato. Então, toda essa brincadeira de chamar atenção e de fica até o final, a gente, de fato, a gente está numa conversa assim descontraída, né? Mas ao mesmo tempo ela tem esse objetivo de colocar você numa trilha, né? Claro, trouxemos o João hoje, contamos a história dele, ele contextualizou o porquê que ele construiu tudo que ele construiu, da maneira como ele construiu, né? E como ele chegou até aqui nos dias atuais. E que se você for um cara mais inteligente que a gente, que lá atrás a gente aprendeu aqui, a gente não teve essa oportunidade, né? Ou falta de oportunidade, né? Mas se você for um cara mais inteligente do que nós, ou souber usufruir da oportunidade melhor do que nós, né? Que não tivemos, talvez, anos atrás, você vai conseguir levar o teu negócio para um próximo nível de uma maneira muito mais ágil, muito mais prática, muito mais assertiva e com um resultado muito mais rápido. Detalhe, e aqui eu acho que isso é um ponto que a gente não pode esquecer. De novo, né? Nós estamos aqui no dia 2 de maio de 2025, um dia depois que o governo oficializou a entrada do faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que é para imóveis de até 500 mil. Por mais que a gente não seja a Caixa Econômica,
a gente precisa respeitar e entender que ela ainda é a detentora da maior fatia do mercado imobiliário no país. E quando ela coloca dinheiro no mercado, todo o mercado é beneficiado. Então, assim, ela é meio que dita o ritmo do mercado. Claro, a Caixa, ela, por ser a maior atuante do mercado, ela tem as regras rígidas dela, e se você não jogar nas regras rígidas dela, você está fora do jogo. Então o que a gente está dizendo aqui é que você pode aproveitar o momento do mercado em que haverá uma ascensão, é assim que a gente acredita, com essa injeção de dinheiro. A gente não está aqui para falar de viés político, nós não vamos entrar nessa esfera, mas a gente tem que entender os movimentos do mercado. E quando há inserção de dinheiro no mercado, o mercado se movimenta. Você vai perder esse momento, essa oportunidade, tendo dinheiro circulando no mercado, tendo uma pessoa que representa uma empresa que está com dificuldade de gastar os recursos que ela tem. Só que com uma regra não simplesmente de qualquer jeito, mas como está falando, existem regras, mas de uma maneira mais simplificada para você poder trabalhar a sua empresa e crescer, exponenciar e mais, né? Fazer vários projetos ao mesmo tempo. Sim. Quem ainda tem cabelo vai acabar de perder o resto do cabelo. Já está acontecendo comigo. Olha, o meu eu ainda não perdi. Não, você não perde, esse cabelo nunca vai embora. Tudo branco, eu brinco que é pó de gesso, né? Você pode, né? Você vai na obra, né? Pó de gesso, não grudou, não sai. Mas você entendeu, incorporador, a oportunidade que foi colocada aqui na mesa? O que eu vou sugerir? Volta no começo do vídeo, agora, depois de todas as brincadeiras, para você entender toda essa jornada. A gente está falando aí em 20 e tantos anos de acumulado de experiência, de vivência de dores, de tapa na cara, de muita coisa que aconteceu com essas pessoas e que hoje elas pegaram isso como a dor que elas vivenciaram, né, que inclui você, que me Sim. inclui, e que transformaram isso numa solução para o nosso mercado. É bem nessa linha aí. E a gente tem, né, como até quase que eu esqueci de falar, hein? Tem mais. Solução para os investidores, né? Ah, é O verdade. que acaba acontecendo num empreendimento imobiliário, numa incorporação? Acontece que, às vezes, quando não se tem crédito, vai se buscar investidores no mercado. Então, o incorporador, para custear o projeto, para fazer o lançamento, até para iniciar a obra, ele vai vender a unidade a preço de custo, ou até abaixo do custo. O deságio é pesado, né? Então, você vê incorporadores vendendo unidade com 30% de desconto, com 50% de desconto, ou seja, sem lucro nenhum, né? Deu de presente. Sem lucro nenhum, bom para o investidor. E aonde o investidor fica na expectativa de que se o projeto sair, que às vezes tem alguns que captam recurso e não conseguem levar o projeto para frente ainda. Num estágio bem inicial ali, né? Se o projeto sair, o investidor vai ter lá o seu retorno em relação ao valor da unidade futuro. Paguei 50% de desconto, vou ter 50% acima, enfim. Nós temos um produto que se chama Recompra Garantida. Oi? Recompra Garantida. Mas Recita. olha o que tem nesse produto. Recompra Garantida. A Recompra Garantida consiste no quê? Primeiro, nós vendemos a unidade para o investidor. Quando eu digo nós, é você, cliente da Home Corp, junto com a Home Corp, que a Home Corp participa do seu processo de vendas. Então nós vendemos a unidade para o investidor no preço de tabela, mínimo de desconto possível, para que você não venha perder lucratividade, não venha perder no seu VGV. Então a gente vende sem desconto, com a seguinte vantagem: ele passa a ter uma rentabilidade mensal sobre o valor que ele pagou na unidade. Uau. Essa rentabilidade está chegando hoje a 1,1 ao mês. Então vamos lá, comprou uma unidade de 500 mil à vista, ele vai ter uma rentabilidade de R$ 5.500 por mês, até a entrega das chaves. Quem é que rentabiliza esse investidor? A Home Corp.
O incorporador vende, o dinheiro entra no caixa da SPE, entra no caixa do empreendimento, o dinheiro fica lá, que é para construir. Enquanto o dinheiro está lá, vai ser construído o empreendimento, a Home Corp está rentabilizando esse investidor. Então, ao invés de você buscar investidores simplesmente para você dar desconto para ele ter a vantagem financeira e você ter menos lucro, você pode buscar investidores, ele vai vir, ele vai começar a ter lucro já imediato, antecipado, mais do que 50% de desconto, se você for contabilizar num prazo aí de 36 meses. Valorização do empreendimento, mais o que a gente paga de rentabilidade, juros sobre juros, ele consegue ter uma boa rentabilidade antecipada. E tem o fato da recompra. O que é a recompra? Nós fazemos um estudo de impacto no empreendimento e para algumas unidades nós praticamos recompra. Se o investidor, quando for entregar a unidade para ele não quiser ficar com a unidade, a Home Corp vai recomprar a unidade dele. É a Home Corp, não é o incorporador. O incorporador vendeu, não é distrato, o prédio está pronto, a Home Corp recompra a unidade desse investidor, devolve o dinheiro dele. Ele pagou 500 mil? Toma os seus 500 mil. E o que ele recebeu durante a fase da obra? 1,1 ao mês. É dele. Ele já gastou até às vezes. Sim. Certo? Ele pega os 500 mil dele de volta, a gente fica com a unidade, a gente disponibiliza ela no mercado e nós vamos vender a unidade. Então nós fazemos um estudo de impacto para definir a quantidade de unidades que a gente consegue praticar a recompra. Não são todas as unidades, nós não fazemos em 100% das unidades, mas num percentual dela. Agora, a rentabilidade mensal a gente consegue aplicar em todas as unidades quando a gente pratica vendas à vista para investidores ou uma tabela curta. Isso ajuda a represar um número tão grande de investidores, mas tão grande. E outra coisa, nós também temos os nossos grupos de investidores. Então nós temos empreendimentos que quando nós assinamos com os incorporadores, nós oferecemos os empreendimentos para o nosso grupo de investidores. E tem dado certo, nossos investidores têm comprado os investimentos, os empreendimentos sem ver. Eles compram, eles falam, eu quero a unidade 91. Toma o dinheiro. Tome. Ótimo, porque dentro do nosso processo, como ele é rentável, a gente está atraindo investidores que o incorporador nem conhece para investir no empreendimento dele. Por conta do quê? De rentabilidade. Rentabilidade mensal. Então esse é um produto fantástico que vai também ajudar o incorporador a ganhar mais dinheiro, a fazer mais negócios, a vender mais e criar fidelidade com o investidor. Porque minha experiência de mercado, tá, Ricardo? Eu já vi muitos começarem com investidores, mas não conseguem terminar bem com esses investidores e não conseguem ir para o próximo prédio. Por quê? Porque tudo tem a ver com ganho, tudo tem a ver com dinheiro. Então aquela projeção financeira que havia prometido, às vezes não acontece. Agora, quando você tem alguém no meio do caminho, que é um especialista em finanças, que a partir do primeiro mês comprova, está resolvido o seu problema, você não precisa se preocupar. Gente do céu. Então a gente tem solução para tudo. E uma última coisa que eu quero falar, mesmo levando em conta aí a observação que você fez do Minha Casa Minha Vida, né? Faixa 4, que é até 500 mil. Até 500 mil. Correto. No nosso caso, nós não temos limite de avaliação do imóvel, tá? Vou pegar o exemplo do Minha Casa Minha Vida, faixa 4, 500 mil. Então, se a sua unidade for avaliada em 650 mil, ela desenquadra. Se ela for avaliada em 505 mil, ela desenquadra. Se por acaso na sua fase de vendas você tiver uma valorização de mercado e você quiser vender por um valor maior, desenquadra do programa. Sim. No nosso caso, nunca desenquadra, porque a gente, quanto mais você conseguir vender, para você é melhor, para a gente não importa. A gente tem um ganho de valorização do A gente tem um programa único, onde muitos incorporadores às vezes não aumentam o preço para não desenquadrar, e outros, se vendem por um valor maior, tem que fazer o que se chama de pró-soluto, que é arriscado. Você faz um pró-soluto, onde você transfere a unidade financiada para quem comprou e fica no risco de receber um pagamento por fora. Na verdade é isso, porque se não pagar, você vai tomar o que dele? Sim. O que você vai tomar da pessoa? Nada, só vai sujar o CPF dele, né? Porque não tem como retomar o imóvel. Então, no nosso caso, o incorporador não tem risco de perder. A partir do momento que vende, está vendido. Então, isso é importante também que saiba que não tem limite de avaliação para o imóvel, né? Porque
Inicialmente a gente viu que o VGV era 50 milhões, agora está se permitindo vender por 60, a gente vai falar para você, não pode. Eu não entendo isso, né? Por quê? Todo mundo vai ganhar mais, né? Vende por quanto você puder. Conseguir vender por um valor mais alto, perfeito, parabéns. Ganhe dinheiro. Rapaz. E é isso, né, Ricardo? Tem mais coisas, né? Mas não dá pra contar tudo. É muita coisa, né? A gente olha assim, às vezes o cara tem cabelo branco, né? Às vezes não tem tanto cabelo branco, mas... Tá começando uns cabelinhos aqui. Tal. Você vai ver, você vai entender. Mas, brincadeira à parte, eu acho que essa questão da solução... dessa forma de suportar o mercado imobiliário que a HomeCorp está trazendo, né? Através da sua explanação aqui, eu acho que para quem está aí do outro lado e estiver procurando uma solução melhor no mercado imobiliário de crédito e poder aproveitar tudo isso que está no entorno aqui, acho que vai ser difícil você encontrar algo melhor do que isso. Vai ser bem difícil. Estou dizendo que é impossível, mas vai ser difícil. Não é impossível. Existem vários produtos no mercado. Eu não conheço melhor que a HomeCorp. Que nem um amigo meu, teu amigo, um abraço para ele se um dia ele assistir isso daqui, que é o engenheiro Diego. Ele falava assim, eu não sou o melhor engenheiro do mundo, mas não conheço ninguém que faça tão bem quanto eu. Tipo isso. É tipo isso aí. Guardado as devidas proporções, errado não tá, né? Cara, mas acho que foi muito boa a nossa conversa. Legal. Obrigado. Eu que agradeço a por ter oportunidade. vindo e ter deixado todo mundo em casa aí com a cabeça quente. Acredito que se você for um cara inteligente, volta no início desse vídeo, veja de novo, só que agora anotando, né? Porque nós falamos muita coisa aqui. Talvez coisas que estejam no seu nível de consciência ou não estejam, e a gente está aqui para te ajudar, né? Apesar de ser um podcast, de ser um bate-papo, o nosso grande viés aqui é ajudar você, incorporador, você que é até iniciante, que é construtor, que é um empreiteiro, que é arquiteto, que é engenheiro, corretor, dono de imobiliária, você que é advogado, você que é contador, administrador. Temos um caso aqui de uma incorporadora que eu sempre falo dela, que ela é dentista, mas ela aprendeu a incorporar e ela tem os dois negócios e toca a vida em paralelo, né? O grande ponto aí é você poder ter acesso aos recursos do conhecimento, ter acesso aos recursos financeiros, ter suporte técnico e conseguir colocar isso tudo para rodar. Então a gente está aqui para te ajudar e fazer com que a sua empresa venha a escalar e ser relevante aí no seu mercado local, tá bom? Obrigado, não esquece aí da tríplice coroa, né? Que é curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Obrigado aí, gente. É isso aí, gente. Deus abençoe, fique com Deus aí. Valeu, até mais. valeu. É isso aí. Era isso? Era isso. É isso? Vamos ver.